pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de metodologia científica. Hoje eu vou dar continuidade naquela historinha que eu comecei a contar para vocês lá na primeira aula, para explicar as etapas do método científico. Então agora nós vamos voltar lá na Europa, no século XIX, onde boa parte das mulheres morriam após o parto. Naquela época, os médicos acreditavam que o leite materno se originava do sangue menstrual, então o sangue menstrual saía do útero ia se transformando em leite até os seios, e aí os médicos achavam que o motivo da doença, o motivo da febre, era algum erro nesse trajeto. E isso nada mais era do que um senso comum que foi passando de geração para geração sem passar por uma investigação científica. Até que aquele médico da nossa historinha da primeira aula, lembra? Ele começou a colocar esse problema em várias etapas científicas, que a gente conhece como método científico. Então, a primeira etapa do método científico é a observação de um acontecimento. Então, você vai pesquisar um pouco mais sobre aquilo que você está observando. Depois, você vai problematizar o que você observou por meio de perguntas. Depois, você vai criar hipóteses para isso. Ou seja, você vai criar respostas para tentar responder aquelas perguntas daquele problema que você observou. Depois você vai fazer experimentos para validar aquelas hipóteses que você criou. E por último, a conclusão. Se caso seus experimentos derem certo, você prova que as suas hipóteses estão corretas. Agora, nós vamos voltar lá na nossa historinha para ficar mais fácil de entender. Naquela época, o médico da nossa historinha observou que na ala do hospital que os partos eram feitos por professores e estudantes de medicina, as mulheres morriam com mais frequência do que na ala do hospital onde os partos eram feitos pelas enfermeiras. Depois que ele observou esse fato, ele começou a pensar: por que será que as mulheres estão morrendo com mais frequência na ala que os cuidados eram feitos por professores e estudantes de medicina? Então, beleza, ele observou um fato, problematizou esse fato, através das perguntas, e agora chegou a hora de criar as hipóteses, que vai ser uma possível explicação. A hipótese que ele criou foi que as mulheres que estavam morrendo era porque os médicos e os estudantes não estavam lavando as mãos depois de mexer nos cadáveres. Então, tinha as aulas de anatomia, eles mexiam nos cadáveres e depois iam fazer os partos com as mãos sujas. Geralmente, as hipóteses elas vêm acompanhadas por uma dedução, que seria como se fosse uma previsão da hipótese. A dedução, ela vai ser o momento que você vai falar, então se você vai elaborar a hipótese e completar com, então se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Agora, vamos voltar lá na historinha de novo. A dedução dele foi a seguinte: então, se eu fizer os médicos lavarem as mãos após mexerem nos cadáveres, as mulheres não vão mais morrer de febre puerperal. Então, depois de criar hipóteses e fazer as deduções, vocês vão fazer os experimentos para comprovar o seu palpite. Através de coletas de dados, por exemplo, você vai analisar esses dados e ver se é válido. Dessa forma, se os experimentos provarem que você está certo, chegou a hora de fazer a conclusão e você vai poder publicar o seu trabalho em forma de artigo científico. O médico da nossa história, ele publicou as suas conclusões que foram bastante questionadas na época pela comunidade científica, e só depois de vários outros estudos inspirados no estudo dele, que a questão da higiene na medicina começou a ser levada a sério. Agora, vamos fazer mais um exemplo para explicar o método científico no nosso dia a dia? Vamos supor que você apertou o interruptor e percebe que a lâmpada não acende. Então, você acabou de observar um fato e, a partir daí, você vai problematizar esse fato, criando perguntas. O que será que está acontecendo para a lâmpada não acender?
E aí você vai formular uma hipótese. Eu acredito que a lâmpada está queimada. E aí você faz sua dedução. Então, se eu trocar a lâmpada, eu vou saber se ela está queimada ou não. E aí você faz seu experimento, que no caso vai ser trocar a lâmpada. Se a lâmpada nova acender, você vai confirmar a sua hipótese de que realmente a lâmpada estava queimada. E aí você faz a conclusão e publica. E essa foi a nossa aula de etapas do método científico. Eu espero que eu tenha contribuído e tenha ficado mais fácil de entender as etapas do método científico com esses exemplos que eu dei. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu estarei disponível para atender vocês. E caso você tenha perdido a primeira aula, nós vamos deixar aqui no link na descrição do vídeo. Bons estudos!